Cirurgia plástica pode ser um caminho para melhorar a aparência, mas quando dá errado, os resultados podem ser terríveis. De deformações inesperadas a complicações sérias que quase levaram a fatalidades, quem busca um novo visual às vezes acaba se deparando com um pesadelo. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Um dos casos mais marcantes de cirurgias estéticas que deram errado no Brasil nos últimos anos é o de Juju do Pix, nome pelo qual ficou conhecida Juju Oliveira, uma mulher trans de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela ganhou notoriedade nas redes sociais devido à sua aparência incomum, resultado da aplicação de silicone industrial no rosto, que causou deformações permanentes. Juju apareceu nas redes não só pela aparência, mas também por pedir dinheiro online para se sustentar, o que levou algumas pessoas a acusá-la de golpes, pois alguns diziam que ela estaria gastando o dinheiro das doações com certos luxos, fazendo muitos se questionarem se aquelas doações eram realmente para o seu sustento. Isso fez com que fosse apelidada de Juju do Pix, pois frequentemente compartilhava sua chave Pix para arrecadar doações. Apesar das críticas, ela seguiu ativa na web, lidando com os comentários negativos com humor e resiliência. Juju Oliveira aplicou silicone industrial no rosto para modificar sua aparência e alcançar um padrão estético, mas o resultado foi desastroso. Com o tempo, seu rosto inchou de forma desproporcional, causando deformações permanentes. Ela mesma admitiu o erro e o arrependimento. Em entrevista, Juju revelou sofrer preconceito e zombarias devido à sua aparência. Muitas pessoas a chamam de fofão em referência ao personagem infantil. Esse apelido, que começou com uma piada cruel, se tornou parte de sua identidade online. Além das críticas, Juju enfrenta problemas de saúde devido ao procedimento mal feito. O silicone industrial pode migrar para outras partes do corpo, causando inflamações, infecções e até necrose dos tecidos. Mesmo com as dificuldades, Juju continuou ativa nas redes sociais e recentemente ganhou destaque na mídia internacional. Sua história foi parar em veículos estrangeiros e sua aparência chamou a atenção da TV japonesa, onde se tornou um fenômeno curioso. Enfim, Juju do Pix já se tornou uma figura carimbada da internet, seja pelo apoio ou seja pelo ódio das pessoas que assistem seus vídeos. Kimberly McCormick, uma mulher de Washington, viajou ao México para realizar uma cirurgia de remoção de pele flácida, mas ao acordar da anestesia, descobriu que os médicos haviam feito implantes de silicone nos seios e enxerto de gordura nos glúteos sem o seu consentimento. O caso aconteceu em outubro, quando ela retornou à cidade de Tijuana, onde já havia feito um procedimento de perda de peso anos antes. Dessa vez, seu objetivo era retirar o excesso de pele dos braços, coxas e barriga. Logo após a cirurgia, Kimberly sentiu fortes dores no peito e percebeu que algo estava errado. Ao questionar os médicos, foi informada de que havia solicitado os implantes, o que ela nega. Além disso, a remoção da pele flácida que ela realmente desejava não foi feita. Sua filha Missy Ann McCormick, que a acompanhava, tentou confrontar a equipe médica e acabou sendo expulsa à força do hospital por seguranças armados. The surgeries I got was a breast implant that I didn't want, a Brazilian butt lift, which I didn't want. Além do trauma, mãe e filha foram obrigadas a pagar um valor extra equivalente a R$12 mil pelos procedimentos não autorizados. Kimberly também relatou que o quarto onde ficou internada estava sujo e que mais tarde ela desenvolveu uma infecção grave e precisou ser internada novamente nos Estados Unidos para tratar o problema. Para conseguir deixar o hospital, Kimberly foi forçada a assinar documentos que indicavam que ela havia consentido com a cirurgia. Mesmo após conseguir sair da clínica, relata que foi seguida pela equipe do local até o hotel onde estava hospedada, sendo pressionada a fazer as malas rapidamente. Depois disso, foi colocada em uma van para voltar ao seu país. Ela e sua filha entraram em contato com o FBI para denunciar a clínica de Tijuana, mas foram informadas de que o caso não será investigado. Agora, sua única opção é tentar reaver o dinheiro pelo banco. Diante da experiência traumática, Kimberly alerta outras pessoas sobre os riscos do turismo médico, especialmente em locais onde a fiscalização é falha. Segundo ela, a promessa de cirurgia mais baratas pode se transformar em um pesadelo com consequências irreversíveis. Caroline Santos, uma cirurgia dentista de 28 anos, decidiu realizar um implante mamário, mas sua experiência com o procedimento se tornou um grande trauma. Acostumada a estar do outro lado da mesa de cirurgia como profissional, ela jamais imaginou que enfrentaria tantos problemas ao se tornar paciente. A escolha do médico se deu principalmente pelo preço acessível e pela grande quantidade de mulheres que o médico atendia. O que parecia ser uma oportunidade acabou se tornando um pesadelo. Poucos dias após a cirurgia, os pontos começaram a abrir e Caroline
Caroline procurou o médico em busca de orientações. Para sua surpresa, ele não ofereceu qualquer solução real. Em vez de um acompanhamento adequado, recomendou o uso de rifocina e de whey protein. Eu fui pelo Dr. Josias pelo valor. E muitas mulheres. Muitas mulheres. Era uma mulher entrando atrás da outra. Quanto a senhora pagou? Eu paguei em torno de uns 7 mil reais. As complicações não se limitaram à abertura dos pontos. Além da insatisfação estética com um atributo maior que o outro e a aparência flácida, Caroline começou a sentir dores intensas, que interferem diretamente em seu trabalho. Em alguns dias, a dor se torna tão insuportável que ela foi obrigada a fechar seu consultório. Mesmo diante de todas as evidências dos problemas, o médico continuou insistindo que tudo estava normal. O impacto da cirurgia foi além do físico e atingiu também sua vida emocional. Caroline contou que deixou de se reconhecer no espelho e que o momento mais doloroso foi quando percebeu que não conseguia mais abraçar seu filho, com medo de piorar sua situação. Por meses teve que recusar os abraços da criança, o que a fez sofrer ainda mais. Esse doloroso caso é mais um exemplo de que muitas vezes o barato sai caro, seja fisicamente ou até emocionalmente. Simone estava animada para realizar uma blefaroplastia, um procedimento para eliminar o excesso de pele nas pálpebras, e contratou uma clínica para isso. Ela fez todos os exames e estava pronta para a cirurgia. Porém, o que deveria ser uma experiência tranquila virou um pesadelo no dia marcado. Ao chegar na clínica, Simone foi informada de que o médico não estava presente e que a cirurgia não aconteceria. Ela aguardou horas sem explicações claras e sem contato da clínica. Quando tentou falar com a consultoria que havia agendado o procedimento, não obteve solução. Simone pediu o reembolso, mas em vez de devolver o dinheiro, a clínica ofereceu outros serviços, sem garantir que o problema seria resolvido. Decidida a resolver a situação, ela procurou ajuda e o caso foi acompanhado pelo programa Patrulha do Consumidor. Ao chegar à clínica, Celso Russomano encontrou outra mulher bastante insatisfeita, que também buscava reembolso. Ela havia feito um procedimento de micropigmentação nas sobrancelhas. Ela havia decidido fazer a cirurgia ali naquela clínica, também levada pelo valor, que era considerado mais baixo do que a média do mercado. E diferente da Simone, o procedimento foi marcado e chegou a acontecer, mas o problema veio logo depois. Olha, eu até mandei uma foto para você semana retrasada que eu ia vir, inchou meu rosto, tô tendo procedimento alérgico, entendeu? Tá? Parece que tem formigas andando no meu rosto. Eu vim aqui para sair com autoestima elevado. Durante o período pós-operatório, a mulher percebeu que o médico havia cometido um erro grave, que havia resultado em uma sobrancelha permanentemente levantada, causando desconforto e frustração. Ela relatou que, além do erro, estava sentindo bastante dores e formigamento no rosto. No fim, a empresa deu a palavra que iria iniciar o pedido de cancelamento para garantir o reembolso, mas o Celso Russomano disse que iria continuar acompanhando para garantir que realmente tudo fosse feito de maneira correta. Ambos os casos ressaltam os riscos de escolher clínicas sem qualificação adequada. É essencial que os consumidores verifiquem as credenciais e a reputação dos estabelecimentos antes de realizar qualquer procedimento estético, pois o erro pode resultar em danos permanentes que um simples reembolso não vai resolver. O caso de Heng Miyoko é uma história que chocou o mundo e serviu de alerta sobre os perigos da obsessão por cirurgia plástica. Heng Miyoko, uma mulher sul-coreana de 48 anos, desenvolveu uma obsessão por manter uma aparência jovem e por isso passou a se submeter a várias cirurgias plásticas. No entanto, mesmo com os resultados desastrosos e o rosto cada vez mais deformado, ela ainda se via bonita e queria continuar com os procedimentos. Depois de diversas operações que causaram inchaço e deformidades, Heng foi rejeitada por médicos que se recusaram a realizar mais cirurgias devido ao estado de seu rosto. Sem saber o que fazer, ela voltou para a Coreia, onde seus pais ficaram horrorizados ao ver os danos. Eles tentaram buscar ajuda médica, mas o tratamento necessário era muito caro. Foi então que Heng encontrou um médico que, de maneira incompreensível, permitiu que ela se injetasse com silicone de forma autônoma em casa. Quando o silicone acabou, ela não hesitou em começar a injetar óleo de cozinha em seu rosto, na esperança de continuar os procedimentos. O resultado foi devastador. Seu rosto ficou irreconhecível e gravemente deformado. A história de Heng Miyoko ganhou notoriedade na Coreia e, com isso, diversas pessoas se mobilizaram para ajudá-la. Graças às doações, ela conseguiu realizar cirurgias para remover mais de 260 gramas de substâncias estranhas de seu rosto e pescoço. Embora os médicos tenham conseguido diminuir o inchaço e melhorar um pouco a aparência de Heng, as cicatrizes e deformidades permaneceram.
Monique Allen, uma dançarina norte-americana de 58 anos, tem uma história marcada por transformações e consequências sérias também devido ao seu vício em cirurgias plásticas. Nascida em uma família tradicional, ela sempre soube desde pequena que se sentia como uma mulher. Aos 22 anos, Monique passou por sua primeira cirurgia para mudança de gênero e após esse procedimento se sentiu completa e mais confiante para fazer outras modificações no corpo. Ao longo dos anos, Monique passou por mais de 200 cirurgias plásticas, incluindo intervenções no nariz, pálpebras, mamas, lábios e nádegas. Esse vício nas operações estéticas a levou a gastar mais de R$500 mil. E embora ela tenha ficado mais glamurosa em sua percepção, as consequências físicas foram graves. And they put me in a hospital, a plastic surgeon hospital in Santa Monica. The whole down floor was full of people that had nothing but plastic surgery. Wow. And it was... Além das cicatrizes visíveis, Monique passou a ter problemas de mobilidade. O silicone, que ela injetou em diversas partes do corpo, vazou para as suas pernas, limitando seus movimentos e forçando-a a parar de dançar, uma atividade que ela amava. Apesar dos problemas de saúde que surgiram, Monique ainda expressa um desejo contínuo de continuar com as cirurgias. Ela considera que, apesar de tudo, ainda ama o processo e não consegue parar. Hoje, Monique vive com as marcas das suas escolhas, sendo um exemplo do que pode acontecer quando a obsessão pela aparência ultrapassa os limites da razão. Andressa Urach, uma influenciadora e ex-modelo brasileira, viveu um dos casos mais assustadores de procedimentos estéticos que deram errado aqui no Brasil. Em busca de um corpo com mais volume, ela optou por se submeter ao uso do hidrogel, uma substância injetável amplamente utilizada para aumentar o volume de áreas do corpo, como quadril e pernas. O hidrogel, um gel sintético, foi promovido como uma alternativa mais barata e rápida ao implante de silicone, e em muitos casos era usado para contornar a necessidade de cirurgias mais invasivas. A promessa de resultados permanentes foi um atrativo para muitas pessoas, incluindo Urach, que procurava uma solução estética sem precisar passar por intervenções complexas. No entanto, o uso do hidrogel em procedimentos estéticos não era isento de riscos. Embora inicialmente tenha oferecido os resultados desejados, com o tempo a substância começou a se comportar de maneira diferente dentro do corpo. Após alguns anos, Andressa começou a enfrentar sérias complicações. O produto não apenas não foi absorvido pelo corpo, mas também causou reações adversas, levando a uma grave infecção que se espalhou, resultando em sepsis, uma condição potencialmente fatal. Oi, gurias. Agora é meio-dia, saí do banho e nada melhor do que uma comidinha para alegrar a gente, né? Olha só, que delícia. A falta de pesquisas adequadas sobre o produto, bem como o uso de substâncias de origem duvidosa, fez com que o hidrogel se tornasse um problema não apenas para Andressa, mas também para outras pessoas que haviam optado pelo procedimento. A situação se agravou tanto que Urach precisou passar por várias cirurgias para a remoção do produto, além de ficar internada por um longo período, sendo necessária a realização de múltiplas intervenções para tentar controlar as complicações. Durante o processo de remoção do hidrogel, Andressa entrou em coma e viveu uma experiência de quase morte. Ela descreve que sua alma deixou o corpo e ela foi julgada por suas escolhas de vida. Esse momento de introspecção a fez refletir sobre o valor real da vida, o que ela havia priorizado e os erros que cometeu ao longo da jornada. Após sua experiência, o hidrogel foi banido pela Anvisa, agência brasileira responsável pela regulamentação de produtos de saúde, devido aos riscos que ele representava à saúde das pessoas. Já Andressa Urach se recuperou e hoje alerta as pessoas, principalmente as mulheres, sobre os riscos de fazer esses procedimentos estéticos perigosos. No programa Super Pop, uma mulher chamada Daniele compartilhou sua história sobre um procedimento estético que se transformou em um verdadeiro pesadelo. Há 10 anos, ela decidiu aplicar PMMA para aumentar o volume e alcançar o corpo dos sonhos. Na época, influenciada pelos padrões de beleza e pelo desejo de ter um corpo semelhante ao de dançarinas famosas, ela acreditava estar fazendo a escolha certa. No entanto, 5 anos depois começaram os problemas. A substância aplicada começou a causar deformações, inflamações e infecções graves. Daniele passou por diversas cirurgias para tentar remover o produto, mas o processo foi extremamente doloroso. Eu acho que eu sofria muito bullying na escola. E eu falei, vou ficar com o bundão, você
Você é igual aquela... Na época eu queria ser igual dançarina de funk, né? Ah, Deixa mulher eu ver, levanta pra gostosa. eu dar uma olhada em você. Em um dos procedimentos, precisou ficar 3 meses deitada de bruço para se recuperar. Além disso, sua pele perdeu elasticidade, tornando-se frágil como papel, e a região dos glúteos começou a escurecer e pesar mais a cada ano. Durante a entrevista, especialistas explicaram que o PMMA pode ser utilizado em pequenas quantidades para reconstruções faciais, especialmente em pacientes que perderam volume ósseo por doenças como HIV. No entanto, seu uso exagerado, como os 300 ml aplicados em cada lado de Daniele, pode causar complicações severas e permanentes. A tentativa de remover a substância envolveu cortes grandes e a colocação de próteses para minimizar os danos. Além das dores físicas, Daniele também enfrentou desafios emocionais. Ela revelou que no início sua autoestima melhorou, mas quando os problemas começaram, sua vida virou um tormento. Hoje já passou por várias cirurgias e, apesar de não sentir mais dores constantes, ainda lida com cicatrizes visíveis e o medo de novas complicações. A busca pelo corpo perfeito pode ter consequências irreversíveis se não houver um acompanhamento adequado e a escolha de profissionais qualificados. O caso de Daniele reforça a importância de pesquisar bem antes de realizar qualquer intervenção estética e de sempre optar por métodos seguros e aprovados pelos órgãos de saúde. Carol Bryan, aos 47 anos, era uma modelo e profissional bem-sucedida da indústria da beleza, com uma vida aparentemente perfeita, uma filha, um marido bem-sucedido e uma família amorosa. No entanto, com o passar dos anos, ela se sentia insatisfeita com a sua aparência e decidiu se submeter a um procedimento estético para suavizar as linhas de expressão. Optou por aplicação de preenchimento dérmico com silicone na testa, buscando o rejuvenescimento. Porém, o que parecia uma solução simples se tornou um pesadelo. Meses depois, seu rosto ficou deformado e inchado, levando-a ao isolamento devido ao desconforto e vergonha. Tentou tratamentos corretivos, mas a situação piorou e ela perdeu a visão de um dos olhos. Após 4 anos de sofrimento, sua filha levou a buscar ajuda médica especializada. Carol foi atendida pelo Dr. Reza Jaharri, co-diretor da clínica crânio-facial da UCLA. Após avaliar o caso, ele decidiu realizar uma cirurgia arriscada para remover os tecidos danificados e substituí-los por pele das costas de Carol. A cirurgia durou 16 horas e envolveu grandes riscos, mas foi bem sucedida. Embora a aparência não tenha retornado ao ideal, ela recuperou parte de sua confiança e qualidade de vida, passando a valorizar a beleza interior. Assim, o trabalho do Dr. Jaharri e sua equipe foi essencial para que Carol superasse os danos causados pelo preenchimento mal-sucedido e ganhasse uma nova chance. April Brown tinha um sonho: aumentar suas curvas e ter nádegas maiores para se sentir mais confiante. Mas o que era para ser apenas um retoque na aparência acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando April conheceu uma mulher que oferecia injeções de silicone a um preço bem mais em conta do que as clínicas especializadas e que seriam aplicadas em casa mesmo, o que já mostrava que não era uma boa ideia. Parecia uma oportunidade perfeita, mas o que ela não sabia era que aquele material não era silicone de grau médico, e sim um produto industrial totalmente inadequado para o uso no corpo humano. Com o tempo, April começou a sentir dores intensas e a perceber que algo estava errado. O corpo dela rejeitou a substância, causando uma infecção devastadora. A situação piorou rápido e os médicos não tiveram outra opção a não ser amputar suas mãos, pés e parte das nádegas para salvar sua vida. Apesar da tragédia, April não se deixou abater. Ela decidiu usar sua experiência para alertar outras pessoas sobre os perigos de procurar procedimentos baratos e não regulamentados. Hoje, ela dá palestras e compartilha sua história para evitar que mais gente caia na mesma armadilha. Mônica, uma mulher de 34 anos, optou em 2012 por uma bioplastia com PMMA, um tipo de silicone industrial, com o objetivo de melhorar sua aparência. O procedimento foi realizado em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, na casa de uma esteticista recomendada por uma amiga. A promessa era de um procedimento sem cortes, mas a realidade foi bem diferente. O silicone utilizado, comumente empregado em indústrias como a automotiva, causou danos irreparáveis ao seu corpo, incluindo necrose nos glúteos, uma condição que resulta na morte das células devido à falta de circulação sanguínea. Procedimento estético que deixou marcas para sempre.
Esse lado aqui eu perdi 80% do meu rosto. Na aplicação, Mônica enfrentou infecções graves e dores intensas. Sua saúde foi severamente comprometida, levando-a a fazer diversas cirurgias para tentar reparar os danos. Em um dos momentos mais críticos, ela quase perdeu a vida devido a complicações. Com o passar dos anos, ela conviveu com feridas crônicas e deformidades permanentes que afetaram sua qualidade de vida, tornando-se uma luta constante. O caso de Mônica não é único. Muitas outras pacientes passaram por experiências semelhantes, tendo sido vítimas de profissionais não qualificados que realizam procedimentos estéticos usando substâncias perigosas e não regulamentadas. O médico responsável pela aplicação de PMMA em outros pacientes se chamava Wesley Murakami. Esse médico, que não era registrado como especialista, foi preso por realizar procedimentos estéticos ilegais e causar danos corporais graves às suas pacientes. O PMMA é conhecido por causar complicações graves, já que sua remoção é extremamente difícil e os danos muitas vezes são irreversíveis. Portanto, além de sempre pesquisar bem antes de fazer qualquer procedimento, é importante estar ciente de que certos erros são irreparáveis. Algumas pessoas buscam a harmonização facial para realçar a beleza, mas para os pacientes do Dr. Wesley Murakami o resultado foi o oposto: rostos deformados, inchados e cheios de marcas. O médico, que atendia em Goiânia e no Distrito Federal, está no centro de diversas denúncias por procedimentos desastrosos. Uma empresária que passou pelo consultório dele conta que assim que terminou o procedimento, percebeu que algo estava muito errado. O inchaço foi tanto que ela preferiu se esconder da própria família. Outro paciente relatou que foi para uma simples correção no queixo e saiu da clínica com buracos no rosto e secreção vazando. Teve gente que fez tratamento a laser e acabou com queimaduras e manchas pelo corpo. O pior é que essas denúncias não são recentes. Há mais de uma década, pacientes já vinham alertando sobre os resultados catastróficos dos procedimentos feitos pelo médico. Alguns ainda sofrem com sequelas anos depois. Realmente, cada caso que vemos, fica claro que antes de fazer um procedimento no corpo, é sempre bom consultar o histórico e garantir que o profissional está apto para tal cirurgia e não somente ir pelo bom preço oferecido. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.